Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Um amém. Quem veio para o culto, diga amém. Benção. Dê uma salva de palmas para o Senhor, igreja, em nome de Jesus, tá? Amados irmãos, eu estou muito, mas muito feliz de estar conhecendo a Igreja Bíblica Boa Semente, do meu pastor e amigo, pastor Flauber Menezes. Pastor Flauber é uma figura extraordinária, meus irmãos, né? É um homem espetacular. Eu passei por algumas congregações onde ele pastoreou e eram os comentários maravilhosos. Eu sou realmente impressionado. Eu não sabia que ele cantava. Ele canta, meu Deus do céu, o que falta fazer, rapaz? E eu estava dizendo para o presbítero Marcos, se ele não fosse pastor, ele era padre, não tinha para onde correr. É impressionante, pastor Flauber, é impressionante, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem veio ouvir o Espírito Santo de Deus neste lugar? Que toda a sua expectativa esteja no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não exalta homens, o Senhor exalta o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu convido a igreja a estar de pé neste momento e abra suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecidíssimo capítulo 37. Louvado seja Deus, tá? Reavivados 2023. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar nesta noite, eu quero 26, 27 minutos da tua atenção. Eu não quero passar disso, louvado seja o nome do Senhor, né? Em Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do verso 1, vamos fazer uma leitura até o verso de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga achei. Eita. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, a poderosa e a maravilhosa palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Diga glória a Deus.
Amados, em pé mesmo, coloca a tua mão sobre a tua Bíblia em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, toda honra e toda glória seja tributado ao teu nome, Senhor. Que nada esteja fora da tua vontade. Senhor, vem nos administrar, Senhor. Vem nos guiar. Vem nos orientar, Senhor. Que mais uma vez seja uma noite de ensino para a tua igreja. Que mais uma vez seja uma noite poderosa neste lugar. Faz isso, Senhor. Tudo isso para a honra e a glória do teu nome. Senhor, eu creio ainda num avivamento nesta nação, Senhor. Senhor, eu creio, a lenha pode estar molhada, mas o fogo vai consumir, Senhor. Faz isso, Deus. Faz o inferno estremecer, porque o Espírito Santo está neste lugar, Deus. Ah, Senhor da glória, fala comigo, fala com meus irmãos, fala com o jovem, fala com o Senhor, fala com quem for necessário, mas não deixa ninguém de fora, Deus. Fala aos corações. Eu não conheço a face dos meus irmãos, mas Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um. Fala neste lugar, Senhor. E se você crê que Deus ainda fala, se você crê que Deus ainda revela, se você crê que Deus ainda dá resposta, dá um glória a Deus aí, crente. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. Coloque a Bíblia no teu colo e com as mãos livres dê a melhor salva de palma para o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Você pode dizer assim comigo? Diga: Deus, fala comigo. Isso. Esquece o irmão que está do teu lado. Um pouquinho, deixa ele aí quieto, e deixa Deus falar contigo nesta noite. Em nome de Jesus. Olhe bem para cá. Amados irmãos, olhe bem para mim. Os grandes avivamentos na história da humanidade começaram em tempos de profunda sequidão espiritual. Começaram em tempos de apatia religiosa. Começaram em tempos de abandono da fé. E não é novidade para ninguém, nem para mim, nem para você, que estamos vivendo uma enorme crise na nação e uma enorme crise na igreja em nossos dias. Sim ou não, irmãos? Mas a crise não pode impedir a mão de Deus de agir. Aleluia! Não pode. Quando o povo de Israel, olhe bem para cá, quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e pôs a nação de pé. Você sabe o que é que eu aprendo nesta pequena leitura, nesse texto áureo, nesta noite? Olhe bem para cá. Que o milagre da restauração não é obra humana. O milagre da restauração é uma ação divina. É Deus agindo. A nação de Israel não poderia levantar-se pelo seu próprio esforço. Eles eram como um vale de ossos secos. Não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou eles estavam completamente perdidos. Você sabe o que eu quero que você tenha consciência nesta noite? Olhe bem para cá. É Deus quem age na vida da igreja.
É Deus quem nos restaura, irmãos. Dele é que vem a nossa cura. Dele é que vem a nossa libertação. É Ele que põe de pé o prostrado, irmãos. É Ele que levanta o caído. É Ele que exalta o humilhado. Tudo vem dEle. Mas subiando a vida, subiando a base. Tudo é dEle. Por isso, amados irmãos, havia naquela época uma necessidade enorme de um reavivamento, que não é diferente de hoje, não é diferente do nosso tempo contemporâneo. Agora, pastor, mas por que havia necessidade de um reavivamento, de uma restauração deste povo? Primeiro motivo, é porque o povo estava desprovido de vida espiritual. O povo estava carente de vida espiritual. Amados irmãos, a Bíblia nos diz que o profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, diz, e em Isaías 1,6, este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías chamou ao povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. A Bíblia nos diz que o profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida, que a música era apenas barulho. Chamou ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. A Bíblia nos diz que o profeta Oséias olhou para a nação e enxergou a sua infidelidade, enxergou a sua instabilidade espiritual. Olhe bem para cá. O profeta Oséias enxergou a depravação moral do povo, chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Deus mandou o profeta Miqueias. Olhe bem para cá. E este concluiu que o povo estava enfadado, que o povo estava entediado, que o povo estava fadigado de Deus. Chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Deus enviou o profeta Jeremias. Aleluia! E este chorou pelo povo, chorou pela nação, porque o povo havia abandonado a Deus. Deus falou 1000 vezes, Deus chamou, Deus aconselhou, Deus exortou, mas o povo não quis ouvir. Então Deus mandou o cativeiro, Deus mandou o chicote. A Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta Ezequiel. Aleluia! E agora o profeta Ezequiel enxerga o progresso do mal, a evolução do mal. O profeta Ezequiel, ele enxerga o resultado da desobediência. Agora não é um povo mais doente. A enfermidade dá lugar à morte.
a morte espiritual. Agora estavam ali, um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem expectativas. Retrato de um povo caído, com a sua esperança morta. O versículo de número 11 nos diz que o Senhor diz: Filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. O Senhor está dizendo ao profeta: não escapou um sequer. Todos estão desprovidos de vida espiritual. Segundo motivo, pastor, por que precisamos de um reavivamento, de uma restauração? Porque o povo estava disperso, o povo estava afastado, havia falta de vida, sim, mas também existia a falta de comunhão, falta de contato. Você sabe por que isso? Porque o pecado, ele separa. Eu vou repetir. O pecado, ele separa. O pecado, ele divide as pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Eles não estavam apenas sem vigor, mas também eles estavam afastados. Porque o pecado, ele opera fissuras na comunhão. O pecado, ele falha até na comunicação. Você diz uma coisa, mas a pessoa interpretou outra coisa. E aí começa o processo de separação. É um dividido do outro, congregando no mesmo lugar. É um não falando com o outro. Você sabe o que é isso? O nome diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que separa. Qualquer forma de divisão no seu trabalho, no seu departamento, na sua casa, no seu lar, na sua rua, é Satanás agindo. É Satanás dividindo. Pastor, por que esse povo precisava de um reavivamento? Terceiro motivo, porque eles estavam como um vale de ossos. Amados, essa era a condição de Israel. Mas a grande verdade é que é a condição de muitos crentes hoje. Essa é a grande verdade. Pessoas com ausência de vida. Pessoas com ausência de entusiasmo. Quem está me entendendo, diga amém. Pessoas que não têm mais prazer de estar na casa de Deus. Que não tem mais deleite na oração. A vida abundante que Cristo oferece parece que está ausente das nossas vidas. O poder do Espírito Santo parece algo desconhecido entre nós. Porque muitos estão dormindo. Outros estão imitando o mundo, amando o mundo. Outros flertam com o pecado. Outros estão apáticos com as coisas de Deus. Amados irmãos, o povo de Deus reverberava manifestações de morte. Se não, vejamos, olhe bem para cá. Primeiro sinal
de uma pessoa morta espiritualmente. Diga-se comigo, um morto, não, eu não ouvi, quem vê um pouco diga, um morto não tem apetite. Você já viu um cadáver comer? Não. Amados, uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem fome, ela não tem sede de Deus. Amém? Ela não tem prazer na leitura da Bíblia, porque o culto para ela é uma canseira, é longo demais. Uma pessoa morta não sente saudade de Deus, não ama Deus, não busca Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque não tem apetite. Segundo sinal, o morto, ele é insensível. O cadáver é insensível. Amados, Deus fala, Deus chama, Deus exorta, mas eles não escutam. São surdas espiritualmente. Eles não se constrangem com o amor de Deus, nem se abalam mais com o fogo do inferno. Tanto faz, tanto faz. Não se importam mais com a condição dos perdidos. Terceiro sinal de um morto espiritual. O morto, ele não tem ação. Ele não tem proatividade. Quem está me entendendo, diga amém. Porque o morto, ele não se levanta. Ora, ele não trabalha com Deus. Ele não tem tempo para Deus. Porque ele não tem ação. Um morto, ele afasta as pessoas. E Israel estava como um monte de ossos sequíssimos. Aleluia. Há pessoas mortas espiritualmente aqui. Isso é grande verdade. Há maridos, esposas, filhos, pais mortos. Amados, mas é justamente nesse momento do caos, justamente nesse momento tenebroso, justamente nesse momento complicado, que Deus começa a agir. Aleluia. Eu quero te chamar a atenção que é Deus que toma a iniciativa da restauração. É Deus, olhe bem para cá, é Deus quem toma a iniciativa da restauração. Aleluia. Tudo provém de Deus. Tudo. Ele é que nos escolheu. Ele é quem nos chama. Ele é quem nos justifica. Ele é quem nos transforma. Ele que nos levanta da morte. Ele que nos tira do monturo e faz sentar na mesa com os príncipes. Deus é quem fez Ezequiel andar no meio do vale. Está no verso de número 2. Deus é quem pergunta ao profeta no verso de número 3. Deus é quem manda profetizar no verso de número 4. Toda ação de levantar
da morte espiritual é dele. Aleluia! Deus é quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou o seguinte ao profeta, no verso 3: Filho do homem, olhe bem para cá, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Aleluia! Os céticos, os incrédulos, respondiam o seguinte: impossível, jamais. Os incrédulos, duvido. Mas você sabe o que foi que o profeta respondeu? Senhor Jeová, tu sabes. Sabe o que é que o profeta está nos ensinando? Se Deus quiser, Ele levanta o caído. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda agora. Se Deus quiser, o drogado fica livre agora. Se Deus quiser, o Senhor traz o teu filho hoje. Se Deus quiser, a porta será aberta agora. Aleluias! Deus pergunta hoje: é possível essa comunidade receber uma restauração de Deus? É possível esta igreja ser cheia do Espírito Santo? É possível a gente ainda ter líderes cheios da unção do alto? É possível ainda a gente termos jovens santos? Aleluia! É possível ainda termos famílias piedosas? É possível ainda termos uma igreja ganhadora de almas? Aleluia! Ezequiel respondeu: Senhor Deus, Senhor Jeová, tu sabes. Se Deus quiser, Ele pode ainda encontrar homem cheio de intrepidez. Se Deus quiser, Ele pode fortalecer o fraco, levantar o caído. Se Deus quiser, Ele inflama essa igreja como nunca. Aleluia! Se você crê esse reavivamento na tua vida, diga glória a Deus. Pastor, e como é que Deus faz isso? O Senhor tem as suas ferramentas. A primeira ferramenta que Deus vai usar para mim e para a tua vida. Olha o que diz o verso de número 4, olha para a tua Bíblia. O verso de número 4 diz o seguinte: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do... Amados, Deus chama os mortos pela palavra. Nós não precisamos de novos métodos. Nós não precisamos mudar a estratégia das cores da alvenaria. O que nós precisamos é da palavra. Aleluia! Não há outro instrumento.
Não há outra forma. O problema é que nós temos abandonado a palavra. O que tem sido anunciado é um outro evangelho, com doutrina de homens. Tem pregado o que o povo quer ouvir. Mas se queremos ver mortos recebendo vida, se quisermos ver convenções verdadeiras, mudanças de vida verdadeiras, pregue a palavra. Aleluia! É a palavra de Deus que tem poder. Não é palavra de homens, palavra de Deus. Aleluia. Segundo instrumento que Deus vai usar nesse reavivamento. Olha o que diz o verso 5, olha para a tua Bíblia. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, diga assim comigo, para mim: eis que farei entrar em vós o Espírito, vírgula, e vivereis. Aleluia. O verso 9 diz o seguinte, que quando o Espírito vem e assopra sobre os ossos secos, eles recebem vida. O verso 10 diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Precisamos do sopro do Espírito para nos trazer vida. Aleluia. Levantando aquele caído, ressuscitando os mortos espirituais. Amado, nunca se esqueça disso. É o Espírito que nos regenera. É Ele que nos convence do pecado, que nos batiza. Oh, mas suriando a vida, suriando a mais. É Ele que nos dá a vida nova. É Ele que nos faz enxergar as coisas diferentes. É Ele que nos faz desfocar dos defeitos e olhar para o alvo. Pastor, e quais são os sinais do reavivamento? As ferramentas é a palavra, é o Espírito. Mas como eu percebo agir? Olhe bem para cá. Primeiro sinal de um reavivamento. Você pode dizer comigo, diga, ruído. Eu não ouvi, quem veio para o culto, diga, ruído. Amados, olha o que diz o verso 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. E enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço. Olhe bem para cá. A Bíblia nos diz que houve um ruído. A Bíblia nos diz que houve um barulho, uma agitação. Em outras versões diz um reboliço. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite. Mas isso não é vida. Avivamento não é barulho. Avivamento não é agitação. Avivamento não é gritaria. Avivamento não é emocionalismo. Ezequiel percebeu isso logo. Tem ruído, mas não tem vida. Tem barulho, mas não tem vida. Tem agitação, tem gritaria, mas não tem vida. Aleluia.
Ezequiel não confundiu barulho com criação. Nós não podemos confundir talento com unção. Avivamento não é gerado com propaganda, meu querido. Avivamento é Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala em oculto, porque em oculto eu vou usar da vida do pastor para te responder. Mas subiando a labita, suriando a labas. Você sabe qual é o segundo sinal do reavivamento? Diga-se comigo, ajuntamento. Olha o que diz o verso de número 7. E houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que veio um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Diga comigo, ajuntamento. É um sinal do reavivamento. É um sinal. Houve um processo. Os ossos que estavam espalhados, dispersos, a Bíblia diz que se ajuntaram, voltaram às suas origens, ficaram em ordens, mas ainda eram ossos secos, ainda eram ossos sem vida, sem fôlego. Talvez nós ficássemos satisfeitos, porque para muitos avivamento é a igreja cheia. Para muitos, avivamento é onde tem multidão. Se fosse assim, baile funk também tinha avivamento. Para muitos, avivamento é onde tem grandes aglomerações. Ezequiel não confundiu ajuntamento com vida. Não é por aí. Não é este caminho. Do que adianta ter um monte de esqueleto junto? Do que adianta ter um exército de esqueletos? Deus não quer esqueleto, Ele quer guerreiros. Esqueleto não luta, esqueleto não batalha, esqueleto não anda por conta própria, esqueleto não tem proatividade, mas Deus quer levantar um exército. Quantitativo não é preocupante para Deus. Aleluia. Deus quer guerreiros. Terceiro sinal do avivamento. Você pode dizer comigo, diga nervos. Nervos e carne. Olha o que diz o verso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne. Amados, olhe bem para mim. Eles agora estavam de pé. Eles agora tinham uma estrutura. Pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Podemos ter estrutura, amados. Podemos ter doutrina. Podemos ter preceitos. Entende? Podemos ter tudo o que necessário for. Mas mesmo assim ainda falta vida. Podemos ter enormes estruturas, mas mesmo assim ainda falta vida. Aleluias. Podemos ter religião, podemos frequentar uma igreja, mas mesmo assim precisamos de vida. Você sabe o que Deus diz mais? Ele dá um quarto sinal, ele diz a pele. Aleluia. Ele diz assim: e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Amados, agora eles tinham aparência. Pele fala de aparência, de estética, de beleza, de formosura.
mas ainda eram cadáveres, ainda estavam mortos. Tem gente que parece até com um filho de Deus. Tem gente que tem cacuete das coisas, que o vocabulário dela é de crente. Entende? É bonito por fora, mas ainda está morto por dentro. É por isso que os fariseus eram bonitos por fora e estavam mortos como túmulos caiados. É preciso ter muito mais do que isso. É preciso ter vida. Aí você sabe o que é que diz no verso 5? No verso 10, melhor. E o Espírito entrou neles e viveram. Aleluia! Aleluia! Só há reavivamento se buscarmos verdadeiramente o Espírito. Só o Espírito pode regenerar a tua alma. Só o Espírito pode transformar a tua vida. Só o Espírito pode trazer restauração no nosso meio. Só o Espírito pode jorrar rios de água viva dentro de nós. Aleluia. Só o Espírito pode nos dar poder para fazer esta igreja se levantar como um poderoso exército. Olhe bem para mim, vou encerrar. Chamo os músicos. Pastor, e qual é o resultado do avivamento? O que acontece comigo quando há um reavivamento na minha vida? Primeiro resultado. Você pode dizer comigo? Diga primeiro. Olha bem para cá. Quem era osso passou a ser guerreiro. A Bíblia nos diz que o verso 10 diz que os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército. Aleluia! Deus pode nos levantar hoje. Deus pode nos unir hoje. Deus pode nos dar um só coração, um só propósito, para sermos nesta igreja um exército do Senhor e nos levantarmos em nome do Senhor. Sabe qual é o terceiro resultado do reavivamento? Segundo, olhe bem para cá. Os ossos secos saíram das suas sepulturas existenciais. Olha o que diz o verso 12. Portanto, profetiza e disse: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amado, não importa qual é o buraco que você se meteu, não importa qual é a sepultura que você estiver, Deus está te tirando de lá hoje. Ele está te tirando da tua sepultura existencial, de parar de se vitimizar, de parar de se achar que é pequena, que não tem forças, que não tem controle. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite: tu és filha minha. Nada foi por acaso. Da boca
da boca que soltou maldição sobre a tua vida será a mesma boca que vai te abençoar. Aleluias. Oh, mas subiando a vida, suriando a mais. Você quer ficar de pé nesta noite? Sabe o que é que o reavivamento nos causa mais? Olhe bem para mim. Uma experiência profunda com Deus. Você sabe o que é que o verso 6 diz? O verso 6 diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o teu Deus. Aleluia. Deus é Deus de sinais. Aleluia. Aleluia. A nossa maior esperança e recompensa, a nossa maior herança é Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. O Espírito nos tira da morte e nos restaura para termos comunhão com Deus. Você sabe o que é que Deus faz quando a gente é reavivado? Olha o que diz a tua Bíblia. Eu vou ler para você no verso 22. Ele diz assim: e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais serão duas nações. Sabe o que é que Deus manda te dizer hoje? Nunca mais sua família será dividida. Nunca mais. Deus restaura o teu lar. Deus restaura o teu departamento. Deus restaura o teu filho. Deus restaura o teu marido. Deus restaura a tua esposa. E Ele diz nesta noite: e nunca mais se dividirão. Aleluia. Diz o Senhor.